Com metade do Senado defendendo a abertura da CPI do INSS, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, teria informado a auxiliares do governo que não conseguirá segurar a investigação sobre o roubo dos aposentados. É o que informou a revista Veja. A oposição pressiona o líder do Congresso para que a apuração seja aberta na próxima sessão, marcada para o dia 27. No entanto, ciente do potencial estrago político que virá das investigações das fraudes no órgão, Alcolumbre teria prometido um tempo para que o Planalto consiga se organizar suas forças. Os governistas agora realizam vários esforços para tentar adiar a sessão para junho ou julho, após o recesso parlamentar. Além disso, reivindicam o comando da CPMI, pedindo a relatoria da investigação e que a gestão de Jair Bolsonaro também seja alvo do colegiado. A Advocacia Geral da União também se juntou aos esforços dos governistas para minar a CPMI. Durante entrevista ao canal Gov, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que a instalação do colegiado poderia prejudicar os esforços do Planalto para garantir a devolução dos valores. Enfim, algumas notícias destacadas nessa abertura. A gente vai tratar disso com os nossos comentaristas. Roberto Mota, já posicionado ao vivo, apostos. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Vou deixar a avaliação de Jorge Messias, o AGU, para depois. Queria tratar dessa articulação para que o governo, eventualmente, ou a base governista, os congressistas que apoiam o governo, comandem uma possível CPI ou CPMI. E aí eu te pergunto, Mota, há uma mudança muito grande caso, por exemplo, presidência e relatoria fique com os governistas, talvez o resultado da investigação seja outro? Bem-vindo. Eu acho que provavelmente sim, Caniato, mas isso não vai reduzir o impacto dessa CPMI. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência que não cansa de se espantar com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Essa CPMI tem potencial explosivo atômico. Muita gente deve estar envolvida nessa festa do descontão. Essas pessoas agora devem estar preocupadas. Não com a possibilidade de punição, porque elas sabem que isso não vai acontecer, mas com a possibilidade dos seus nomes e das suas relações virem à tona e com possível impacto eleitoral que essas revelações possam ter. As articulações para a instauração de uma CPI. Mista ou apenas no Senado ou apenas na Câmara, mas os indícios apontam para uma CPMI, comissão mista de apuração com deputados e também senadores. Chamar o Luiz Felipe Dávila a respeito dessas sinalizações e esses apontamentos, parece que ganha corpo a possibilidade de uma CPMI e as informações de bastidores que chegam de Brasília indicam que o presidente do Senado teria dado essa sinalização ao governo. Olha, a maior parte dos senadores querem a CPMI. Eu não tenho como barrar, mas terá tempo para vocês se organizarem. Por sua vez, os governistas querem cargos estratégicos, como, por exemplo, presidência da comissão e também relatoria. O que a gente precisa considerar a respeito dessas articulações de bastidores? Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, a você, ao Mota, ao Beraldo e a nossa querida audiência. Olha, esta é uma boa notícia que, pelo menos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está mais em sintonia com a opinião pública brasileira do que o presidente da Câmara, Hugo Mota. Alcolumbre disse ao governo que não dá mais para segurar a pressão de se criar uma CPMI, justamente porque a população indignada quer uma resposta para esse escândalo monumental. Aliás, são dois escândalos, né, Caniato? Um escândalo é o desconto indevido para sindicatos e associações, que deve ter desviado em torno de 8 bilhões de reais dos aposentados. Mas tem um outro escândalo, que são os 90 bilhões de reais estimados dos descontos indevidos do consignado. Então, não dá para varrer este problema para debaixo do tapete. Isso tem potencial de ser um dos maiores
escândalos do Brasil depois da Lava Jato. Por isso, finalmente, o presidente do Senado teve coragem de anunciar ao governo que é impossível segurar a criação de uma CPMI para investigar o roubo no INSS. Então, este é o sinal positivo. Agora vamos ao segundo ponto. Como será composta esta comissão parlamentar, mista parlamentar de inquérito? Quem vai ser o presidente? Tudo isso é importante, mas não é tão importante. O importante são os fatos. Os fatos falam mais alto. E mesmo que haja um aliado do governo na presidência dessa CPMI, não dá para ignorar os fatos conforme eles aparecem. E os fatos vão aparecer não só por causa da comissão parlamentar, como também por causa das investigações que continuam a caminhar tanto na Polícia Federal como na Controladoria Geral da República e no Tribunal de Contas da União. Então, as investigações continuam em várias frentes. E é óbvio que dados dessas investigações vão vazar para a CPI, ou vão ultrapassar a barreira de uma mera investigação e vão ser utilizados na CPI, porque a oposição vai ter, sim, número de representantes significativo nessa CPI. Então, não adianta escolher só o presidente, mais uma forma de tentar abafar, porque os fatos falam muito mais alto do que os conluios para tentar segurar o que parece ser um dos maiores escândalos da história da República, principalmente depois do episódio Lava Jato. Daqui a pouco, Cristiano Beraldo também chega, se junta ao Mota e ao Dávila para trazer suas impressões a respeito dessa CPMI, a maneira como as coisas estão sendo conduzidas, as sinalizações e a possibilidade, inclusive, da presidência e da relatoria ficar a cargo da base governista. Já está preparado, Beraldo? Então, Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Muitos aspectos para nós considerarmos ainda em relação ao episódio dos descontos nos contra-cheques de aposentados e pensionistas. Há um entendimento por parte de Davi Alcolumbre que não dá para ir contra a CPMI. Inclusive, a informação diz que não daria para segurar. Esse foi o termo usado, inclusive, pela revista Veja. Porém, haveria um entendimento que o governo ou a base governista teria um certo tempo, não seria instalada de imediato, por exemplo, na semana que vem. Haveria um tempo para que eles se organizassem, eles, os governistas. E há, por parte dos governistas, a defesa de que presidência e relatoria da CPMI deveriam ficar com parlamentares alinhados ao governo. E eu te pergunto, uma CPMI governista, olhando para a presidência e para a relatoria, fica comprometida, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ora, Caniato, a gente vê Davi Alcolumbre agindo com maestreza, né? Apesar de ter chegado no Senado não faz muito tempo, mas ele chegando, conseguiu a presidência, apesar de ser um senador ainda pouco conhecido, e se tornou protagonista do Senado Federal. Agora, diante dessa situação em que o governo está sangrando, ele conseguiu ter a habilidade, o sangue frio, para se colocar na posição de salvador da pátria. Aquele que chega, bate no peito e diz, deixa comigo que eu resolvo. Obviamente, isso tem uma fatura a ser paga pelo governo, mas o que ele está dizendo é, governo, não dá para segurar, foi muito escabroso isso que fizeram. Afinal de contas, o ministro e o antigo ministro, o atual ministro, que já estava ali na Secretaria Executiva, eles foram avisados 1 ano atrás e nada fizeram. Então, a CPMI vai ter que acontecer. Só que aí ele já negocia para colocar as posições estratégicas nas mãos do governo, ou seja, para garantir que essa CPMI vai consumir dinheiro público e não vai dar em absolutamente nada, porque se demonstra claramente que o compromisso, o interesse não é com a apuração da verdade, doa quem doer. Não é fazer uma investigação profunda para se chegar aos envolvimentos políticos que permitiram este verdadeiro assalto às aposentadorias dos brasileiros. O que se vai conseguir ali é simplesmente um arranjo. Estava no finalzinho, investigando. Né? Tá. Travou sua imagem, seu áudio, Beraldo. Pode pegar daí e concluir, Beraldo. É para eles fazerem de conta que estão investigando, Caniato, enquanto a população brasileira
vai ter que resolver como pagar o prejuízo. Então, é um acordo em que aqueles que são mais lesados não têm nada a dizer, não participam da reunião. E aqueles que só querem se beneficiar e se proteger é que tomam as decisões. É isso que a gente está vendo. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer também as impressões sobre como seria o desenrolar de uma CPMI como essa. O fato de postergar, de tentar jogar isso para o segundo semestre, altera a dinâmica da investigação? Porque, claro, parlamentares e partidos têm também outros objetivos, né, inclusive eleitorais. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Mas nós trouxemos na abertura do programa a manifestação do advogado-geral da União, dizendo que uma CPI ou CPMI do INSS poderia atrapalhar, inclusive, o processo de ressarcimento, de devolução dos valores. Vou passar para o Mota para a gente trazer a informação e também a análise a respeito desse posicionamento. Mota, cabe ou compete à AGU fazer esse tipo de avaliação, de ponderação? É a instituição que avalia a forma como uma investigação deve ser feita? Porque é preciso também se perguntar, por que uma CPI atrapalharia o processo de ressarcimento? São coisas que devem andar em paralelo, né? O ministro teria dito: eu me preocupo se uma CPMI nesse momento não pode atrapalhar esse processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. Ministro, fique tranquilo, é claro que uma CPMI não vai atrapalhar a devolução. Essa preocupação não faz sentido nenhum, ao contrário, a CPMI provavelmente vai ser um incentivo extra para que essas entidades devolvam logo os recursos que receberam indevidamente. A única preocupação que faz sentido se ter em relação à CPMI é com possíveis estragos eleitorais que ela possa fazer. Mas isso não é preocupação para a AGU, não é mesmo? Você, Dávila, de que maneira você interpreta esse posicionamento da AGU, que em tese a AGU é o setor como se fosse o escritório de advocacia da União, né? São os advogados que defendem os interesses da União na justiça, né? E nós nem estamos falando de uma investigação que correria na justiça, a gente fala de uma apuração que vai acontecer no legislativo. E aí muitos se perguntam, bom, mas o que a AGU tem a ver com isso, né? É uma avaliação que tem que passar pela AGU, enfim, são situações que a gente precisa analisar aqui, né? Caniato, uma das maiores virtudes de pessoas ligadas à Advocacia Geral da União, ao Poder Judiciário, é saber preservar o silêncio, é não falar, ou falar apenas nos autos, quando se julga os processos, e não sair falando que nem papagaio. A pior coisa que pode acontecer é papagaio no judiciário. Nunca dá certo. E sempre se arrependem depois do que dizem. É óbvio que este não é um papel da Advocacia Geral da União. O papel, na verdade, seria do governo em devolver integralmente o dinheiro roubado no INSS para os aposentados antes da instalação da CPMI. E o governo tem tempo para fazer isso. Agora, para fazer isso, precisa ter algo que o governo até o momento não mostrou: transparência, coragem para investigar, punir os culpados por essa quadrilha que assalta aposentados e a devolução integral, sem pergunta, sem aplicativo do INSS e sem nenhum subterfúgio para postergar a devolução desses recursos. Como eu digo, o governo rouba à vista e quer devolver o dinheiro a prazo. Não, deve fazer o oposto, deve devolver imediatamente o dinheiro antes de começar a CPMI. Aliás, é uma forma até de esvaziar parte da CPMI, o que poderia diminuir um pouco da pressão política sobre o governo. Mas este é o governo que zela pelo sigilo. Nós temos mais de 16 milhões de documentos sobre sigilo. Tem lá o Transfere.gov portal, que antigamente estava tudo lá, transferências de dinheiro para prefeituras, para governos estaduais, para ONGs, tudo saiu do ar. Ou seja, este é um governo que gosta de ocultar o dinheiro do contribuinte, que é transferido para estados, municípios, ONGs, sindicatos, entidades, e, portanto, não é um governo que vem colaborando para resolver o problema. Ele vem colaborando para varrer o problema para debaixo do tapete.
Por isso, é imperiosa a necessidade da criação de uma CPMI e abrir os dados. Não é possível tratar 16 milhões de documentos que tem a ver com transferência de verbas parlamentares, com transferência de recursos públicos para outros governos subregionais de maneira sigilosa. Isso é uma vergonha, é um desrespeito ao pagador de imposto que quer saber como o governo gasta o seu dinheiro. O Beraldo e Mota se juntam a nós para trazer também as impressões a respeito dessas últimas informações, mas há pouco eu mencionei sobre expectativas, prognósticos e projeções para a CPMI e como partidos e congressistas devem se relacionar com um tema que é super espinhoso, pode respingar para parlamentares, mas para os partidos, né? E com a proximidade das eleições, o que os partidos não querem é se envolver com qualquer tipo de assunto que possa colar a pecha de, sei lá, partido corrupto ou um partido que tenha digital em um caso grandioso de corrupção. Quais são os cuidados, inclusive, que a CPMI precisa ter e de que maneira esses partidos precisam se relacionar com uma investigação que, em algum momento, pode sim respingar na própria sigla, né? Sério, o que você faria é exatamente acelerar a investigação para esvaziar a CPMI, esvaziar tudo e mostrar assim, olha, esse é um governo comprometido com a seriedade. Está aqui, ó, integralmente o dinheiro devolvido aos aposentados, está aqui uma força-tarefa para investigar e punir exemplarmente aqueles envolvidos, e isso mostraria um compromisso do governo com a seriedade no trato do dinheiro público. Isso poderia se transformar uma crise num ativo político. Mas nada disso existe num governo que não é sério. Existe o governo de acobertar, culpar os outros, culpar administrações passadas, dizer que é graças à liberdade que o governo deu à Polícia Federal que isso foi descoberto. Não, não foi uma atuação do governo, foi uma atuação de investigação da Polícia Federal. É só isso. Agora, tudo que o governo poderia fazer para ajudar nessa investigação, contribuir com a investigação, não vem fazendo, inclusive retirando o nome de pessoas e entidades que claramente estavam envolvidas com o esquema do roubo do INSS para que não sejam investigadas. Olha que absurdo que nós chegamos. Então, este não é um governo que quer ver a questão do INSS solucionada. Seria um grande ativo político o governo amanhã dizer que um rombo no INSS, que vem acontecendo por mais de 30 anos, foi resolvido com a seriedade devida por esse governo. Agora, o governo não quer resolver nada a sério. O governo gosta de aparelhar órgãos públicos, apoiar esses esquemas, porque foi justamente esses partidos do governo, da esquerda, hoje governistas, que votaram contra as medidas moralizadoras em 2019, que acabavam com essas contribuições indevidas a essas entidades, que tentavam colocar limite, ou seja, fazer com que os aposentados dissessem anualmente que gostariam de dar dinheiro para aquelas instituições. Tudo que era moralizador, fiscalizador, quem votou contra? A esquerda. Portanto, é um partido que contribuiu para que este roubo do INSS duplicasse de tamanho de um ano para o outro. Isso mostra a gente conivente com o esquema e não um partido que quer ajudar a resolver o problema. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, acho que o Beraldo não fez a avaliação e a análise a respeito do posicionamento do advogado-geral da União de que uma investigação no âmbito do legislativo poderia, inclusive, atrapalhar o processo de devolução de ressarcimento dos valores a aposentados e pensionistas, como se fossem coisas conectadas, né? E aí o que eu mais vejo é o seguinte, não, cada agenda segue o seu barco, podem andar de forma paralelamente sem nenhum problema, né, Beraldo? Pois é, Caniato. Primeira coisa que a gente precisa observar é como no Brasil se tornou fácil acabar com o aspecto institucional dessas instituições como a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União pressupõe que os advogados atuem em defesa da União. E sabem quem é a União?
somos nós, o povo brasileiro. A União não é o governo, não é o presidente, não é quem está ali na cadeira por 4 anos. A União somos nós, são os nossos interesses. Só que agora, sem absolutamente nenhuma cerimônia, a AGU é transformada num órgão de atuação do interesse pessoal do presidente da República, do seu partido. E fica tudo por isso mesmo, ninguém fica indignado, ninguém fica impressionado, não há nenhuma reação à altura diante desse tipo de manifestação. Não cabe a um advogado-geral da União expressar a sua opinião, dar o seu palpite, colocar as suas declarações num contexto político, como fez o famoso Bessias. E esse tipo de atitude vai contribuindo para que esse desequilíbrio que existe entre os poderes hoje no Brasil, que faz com que a nossa democracia, a tão falada democracia, essa democracia que todos eles batem no peito, falam alto, que estão ali para defender a democracia, para atacar aqueles que querem destruir a democracia. Tudo é democracia é discurso para qualquer coisa. Entretanto, na hora de defender um pilar fundamental da democracia, que é a separação, equilíbrio e independência entre os poderes, isso fica jogado para debaixo do tapete. Pois bem, essas pessoas são parte do problema. O que nós estamos vendo em relação à atuação, uso da Advocacia Geral da União para defender esse tipo de interesse, usar o espaço até da imprensa que cabe ao advogado-geral da União para expressar palpites que têm cunho político, isso é completamente inadequado, até porque são 2 assuntos completamente diferentes e separados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em nada uma CPI, uma CPMI vai atrasar ou impedir que os aposentados sejam ressarcidos. Mas, enfim, é o Brasil de hoje. É esse Brasil dos absurdos, dos desequilíbrios, mas que é o Brasil que temos agora. Inclusive, diante das informações que nós temos, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, porque há muitas dúvidas de pessoas da nossa audiência, viu, Dávila, em relação à possibilidade de uma CPMI comandada por governistas, deputados e senadores alinhados ao governo. Daí muitos questionaram aqui, mas o governo não quer a investigação. Senadores e deputados da base governista não querem uma investigação. Acham que isso pode atrapalhar, politicamente pode respingar no governo e por aí vai. Caso a CPMI seja instalada e esses postos importantes e estratégicos fiquem com os governistas, qual é a garantia de que o processo será tocado e administrado da maneira mais adequada e o que se espera, naturalmente, de um processo de investigação, ainda que no âmbito do legislativo? Você acha que é possível, estando nesse posto importante, como de relator ou presidente, não colocar alguma coisa para ser votado, um requerimento importante, vetar uma oitiva? Esse é o questionamento de algumas pessoas aqui da nossa audiência. Muitos desconfiando de uma CPMI tocada por governistas. É uma preocupação ou não, Dávila? Sempre é uma preocupação, Canhato. A nossa audiência é muito qualificada e inteligente e já começa a cheirar uma certa maneira como sabotar uma CPMI. Mas o fato é o seguinte, para acalmar a nossa audiência, o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito não tem o poder absoluto, como é o presidente do Senado ou da Câmara, em colocar coisa em votação, em vetar, não tem esse poder absoluto. Segunda coisa, a comissão mista parlamentar de inquérito, ela vai ser composta de acordo com a proporção dos partidos representados no Congresso Nacional, isto é, pelo número de deputados e senadores. E aí, se somarmos, a oposição tem maioria. Então, esta maioria terá de ser espelhada na comissão parlamentar. Então, não podemos nos desesperar, mas também não criar falsas esperanças. O fato é, o presidente da CPI tem poder, mas não tem poder de engavetar, não aceitar requerimentos, essas coisas não vão acontecer, porque a pressão da maioria na comissão parlamentar de inquérito pode exigir
né? Então, não podemos esquecer da proporcionalidade. Então, por mais que o governo consiga indicar o presidente dessa CPMI, ele não pode barrar, vetar, porque a força da maioria hoje está com os partidos de oposição, que hoje tem maioria no Congresso Nacional, e essa maioria terá de ser espelhada também na comissão parlamentar. Pois é, o Beraldo está de volta com a gente? O Beraldo está aí. Beraldo, essa situação que envolve as siglas partidárias, o desafio da CPI, mas também outros desafios que a gente poderia colocar na agenda desses grupos, dessas coalizões até o final do ano, né? A gente ontem tratava das muitas discussões que já acontecem nos bastidores em relação aos nomes que serão escolhidos para disputar governos estaduais, cadeiras no Senado, muitos pensando também em presidência da República, o arranjo com outros partidos para pensar em alcançar um número importante de cadeiras na Câmara dos Deputados. Enfim, são mil coisas que vêm sendo tratadas. A partir do momento que a instalação é protelada e adiada, acaba se tornando algo que vai conflitar em uma agenda com vários desafios e objetivos, né? Pois é, Caneta, e tem um aspecto interessante que é o fato do governo estar muito mal. Portanto, os partidos entendem que, apesar do presidente da República ser ainda uma figura popular em várias regiões do país, e que o governo, por ter a máquina, por ter acesso a muito dinheiro, em poder direcionar investimentos, é sempre um ator fundamental não diria, mas muito importante, né, que sai com uma força muito grande em qualquer eleição. A gente vê que os partidos estão fazendo conta em que momento deixa de ser vantajoso usufruir das benesses do governo para atuar estritamente com a cabeça das eleições e se distanciar desse mesmo governo que, ao que tudo indica, terá muita dificuldade em conquistar uma reeleição. Portanto, esses elementos e esses sentimentos, sobretudo, vão sendo colocados na mesa para balizar decisões que precisam ser tomadas agora, inclusive em relação a essa CPMI. O esforço do governo de ter, e conforme está aí a princípio o compromisso assumido pelo presidente do Senado, de ter as posições chaves da CPMI, não quer dizer que serão aquelas figuras do partido do governo, porque justamente precisa ter esse equilíbrio na distribuição dessas posições. E outra coisa, é uma CPMI que terá muita cobertura de imprensa, terá muita visibilidade. Os deputados e senadores sabem que é muito importante participar dessa CPMI, ter algum protagonismo, ter oportunidade de aparecer, se colocar ali em defesa dos aposentados, porque é uma mensagem que pega bem junto ao eleitorado e, obviamente, salvo aqueles senadores que estão no meio do mandato, todos os demais serão candidatos no próximo ano à reeleição, possivelmente, ou a outros cargos. Então, é um xadrez, você resgatou bem esse aspecto, Caniato, é um xadrez que envolve muitas facetas. E aí, Brasília funciona de uma forma impressionante, né? A gente que não está ali, as pessoas leigas não conseguem acompanhar como as coisas mudam e como as decisões, às vezes, são tomadas numa direção que pode parecer contraditória, que pode parecer incoerente, mas que, no fundo, elas são tomadas porque já há ali uma leitura do que vai acontecer daqui a 6, 10, 12 meses. Enfim, é um momento realmente de muita movimentação em Brasília. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, a possibilidade de instalação de uma CPMI para investigar a fraude no INSS, mas o Palácio do Planalto tentando conter danos, inclusive a uma tratativa com parlamentares da base governista para que eles venham a comandar alguns postos estratégicos nessa CPMI, principalmente presidência e relatoria.